Olha aqui, ó, tudo isso pra gente criar expectativa que já é enorme para esse gigantesco Bayern e Real Madrid, porque de todos os confrontos, ô Tati, que a gente tem possibilidade de ter hoje na Champions, a gente teve, por exemplo, um enorme Real e City, ok? Ok, é um enorme Real e City porque você tem o maior vencedor de um lado e o atual campeão do outro. Agora, em termos históricos, você tem confrontos que são mais pesados do que Real e City. Um Real e Milan, um Real e Liverpool, um Real e Bayern de Munique. São 20 títulos. Eu acho assim que estamos muito bem servidos para essa semifinal. Qual que é a expectativa aí em Munique? Vocês que já estão aí há alguns dias, horas, inclusive em frente a uma loja do Bayern de Munique. É. Uhum. Fantástico, fantástico. A cidade tá respirando esse jogo. Como é que tá, Tati? Então, os torcedores do Real Madrid ainda não chegaram, eles vão começar a chegar hoje pela tarde, até amanhã, mas já tem programadas várias concentrações de torcedores do Real Madrid aqui no dia do jogo. André, eu tô me surpreendendo com o clima, é verão aqui na Alemanha, tá? Faz mais calor do que em Madrid, eu nem sei quanto é que tá agora de temperatura, mas deve estar uns 25 graus. E a gente falou durante muito tempo que o clássico moderno da Champions é Real Madrid e Manchester City, mas o clássico tradicional da Champions é Real Madrid e Bayern de Munique. São os dois grandes clubes de dois países que em determinados momentos dominaram, de certa forma, o futebol europeu, né? A gente teve eras de Bayern, a gente teve eras de Real Madrid. Então são dois grandes clubes gigantescos dentro dessa competição, que já se encontraram muitas vezes em mata-mata, que o histórico às vezes pesa um pouco mais para o lado, às vezes pesa um pouco mais para o outro. Em eliminatórias, por exemplo, o Real Madrid está 7-5, mas em semifinais o Bayern está 4-3. Então, se a gente começar a levantar o histórico desses dois clubes em Liga dos Campeões, a gente tem que voltar e começar a recontagem e contar até os dias de hoje. São muitos jogos, é muita história, Quesada. E eu acho que hoje a gente já está começando a viver o clima desse clássico, mas amanhã vai ser o dia inteiro que aqui só se fala disso. São 26 confrontos no total, né? 12 vitórias para o Real Madrid, 11 vitórias para o Bayern de Munique, 3 empates. É um equilíbrio muito grande, apesar de, neste momento, por conta do que foi a temporada, de tudo que aconteceu com o Bayern de Munique, de tudo que aconteceu com o Real Madrid, os jogadores, as pessoas do Bayern de Munique colocam um favoritismo para o Real Madrid, né, na eliminatória. Mas, se a gente está falando de um favoritismo, talvez seja um pouquinho, né, gelo fino realmente no que a gente tem que andar para cravar um favorito. A gente está aqui na frente, André, da Zabner Strasse, que é o centro de treinamentos do Bayern. Daqui a pouquinho vai rolar o treino, aí tem essa loja bonitona aqui, os jogadores estão chegando aqui do lado, tem muitos torcedores aqui na porta, inclusive, esperando o autógrafo para tirar uma foto. É um momento especial para a Liga dos Campeões, porque é o maior clássico da Champions, sim, são os dois times que mais se enfrentaram numa semifinal de competição, nunca jogaram uma final, mas hoje na coletiva de imprensa o técnico Thomas Tuchel fez questão de falar o quanto é relevante esse duelo e que ele tem a sensação de que é uma final, né? E está tratando esse jogo como uma final. Cara, é interessante porque tem muita gente falando, mas foi a final antecipada Real Madrid e City. Então, velho, então para de assistir. Para de assistir. Se foi a final antecipada, já coloca aí que é a 15ª conquista do Real Madrid e não assiste mais. Eu acho que o futebol não é dessa forma, né? E acho que todo mundo que já assistiu um pouquinho de futebol sabe que não é dessa forma. Mas quem saiu desse confronto saiu muito forte? Ok, concordamos. O Real Madrid vem muito forte. Ele vai ser campeão espanhol, ele tá numa fase fantástica de Liga dos Campeões, ele tem um retrospecto, Tati, jogando na Allianz Arena, muito interessante. Eu tô vendo aqui o retrospecto, o Quesada trouxe, né? 12 vitórias do Bayern, 11 do Real Madrid, 3 empates nesses 26 jogos. 42 gols marcados para cada lado. Mesmo número de gols marcados. Média de público, mais de 75 mil para cada um dos jogos. Ok. Dito isso, tivemos as semifinais de 2018. O Real Madrid ganha
na Allianz Arena o primeiro jogo. Temos... Estávamos aqui os dois, viu? Estávamos nesse jogo. Pois é, 2017 nas quartas. O Real Madrid, ele ganha na Allianz Arena, perde lá no Bernabéu no tempo normal, mas na prorrogação ganha o jogo. Estávamos lá, e nesse eu também estava. A gente tem nas semifinais de 2014, que era o Ancelotti, né? O técnico. Era. O 4-0, o famoso 4-0 que faz 10 anos hoje. Exatamente hoje, André. 29 de abril de 2024 fazem 10 anos do 4-0. Eu não sei se tu vai trazer o histórico, senão eu falo. Não, por favor, porque é o Ancelotti contra o Guardiola, né? E esse 4-0 da semifinal de 2014 é o passo mais forte do Real Madrid no caminho da La Décima, né? Assim, é o verdadeiro passo do Real Madrid no caminho da La Décima e é o começo dessa segunda grande trajetória histórica do Real Madrid na Champions de conquistar 5 das últimas 10 Ligas dos Campeões. Mas é interessante, André, que o Real Madrid passou 38 anos sem conseguir vencer no estádio do Bayern de Munique. A primeira vitória do Real Madrid no estádio do Bayern de Munique foi esse 4-0. E a partir de então não voltou a perder, ganhou os últimos 3 jogos que disputou na casa do Bayern. Então o Real conseguiu acabar com uma maldição há 10 anos atrás, que era um estádio muito complicado para o Real Madrid. Foram 10 jogos, repito, 38 anos até o Real Madrid conseguir vencer na casa do Bayern de Munique e agora soma 3 vitórias consecutivas, todas em eliminatórias. Isso, é só notícia boa para o correspondente do Bayern de Munique, né? É impressionante. Eu falei ontem para a Tati que é o seguinte, André. Eu amo a Tati, adoro estar com a Tati. A Tati é uma companhia maravilhosa, trabalha muito bem, mas o problema de ver a Tati é que ela traz o Real Madrid junto. Então, é complicado, né? Nesse quesito histórico. Agora, tem uma semifinal que o torcedor do Bayern se lembra muito bem, já que a gente está nessa seara de jogos históricos, que foi aquela eliminação nos pênaltis em 2012, quando o Mourinho e o Cristiano Ronaldo choraram. Inclusive, isso já está em entrevista do Mourinho, né? Que foi o único dia que ele chorou por conta de um jogo de futebol. Depois o Bayern perde na Allianz Arena grande final para o Chelsea, mas passa no Bernabéu do Real Madrid nos pênaltis. Se é pra gente falar de histórico, deixa eu também puxar um pouco, né, pro meu lado. Ele tá armado aqui, André, porque qualquer coisa que eu falo, ele vem com o outro lado. Porque o Cristiano Ronaldo, ele perde um pênalti, né, naquele dia. E não só o Cristiano Ronaldo. Faz 2 gols. O Kaká também perde um pênalti naquele dia. Perde. Ele perde um pênalti. Eu tô vendo aqui, eu não tenho isso de cabeça. Eu tenho que buscar a ajuda dos universitários aqui. Alaba marca, Cristiano Ronaldo perde. Mário Gomes marca, Kaká perde. Toni Kroos perde, Xabi Alonso marca. Philipp Lahm perde, Sérgio Ramos perde. E aí o Schweinsteiger faz o gol decisivo que classifica o Bayern de Munique para a decisão. Agora você fica falando aí de que, a Tati, o repórter que cobre o time alemão e tal, você tem 2 chances nessa semifinal. Então para de reclamar. Para de reclamar. Não, reclamar. Não dá para reclamar. Agora assim, se tudo acontecer na normalidade, coisa que o futebol não é, né? A única coisa que o futebol não é, às vezes, é normal. Eu acho que nós podemos colocar de favoritismo uma final entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Dito isso, uma final alemã, né? Depois de 11 anos em Wembley novamente, seria bonito. Para mim, né? Para mim, não. Olha aqui, sobre os times, e amanhã a gente vai voltar com mais repercussão. Já teve a entrevista do Bayern de Munique, né? O Kimmich que falou, né, Arthurito? Kimmich falou, e também o Thomas Tuchel, a gente fez 2 perguntas interessantes do ponto de vista tático, André, pegando o gancho de Vinícius e Rodrigo, né? Porque o Real Madrid hoje é um time muito, muito imprevisível, diferentemente do que era, por exemplo, quando o Chelsea do Tuchel eliminou o Real Madrid, que tinha ainda Benzema nas semifinais da Liga dos Campeões na caminhada de 2021. E as perguntas que eu fiz foi mais ou menos nesse sentido, assim, né? Para o Kimmich, quem que ele acha que vai cair pelo lado dele, porque geralmente é o Vinícius que joga pela ala esquerda, mas o Rodrigo tem feito esse papel muitas vezes e eles trocam muito de posição. A resposta foi muito boa, daqui a pouquinho está nas redes sociais da TNT Sports.
Ele disse que não interessa quem vai cair ali, ele vai estar ali para marcar. Dentre outras coisas. E o Tuchel fala que acha o Rodrigo, na comparação com o Vinícius, mais imprevisível. Elogia muito os jogadores brasileiros, mas acha o Rodrigo um cara mais imprevisível, né? E dentro desse duelo, óbvio que o Vinícius e o Rodrigo ganham um protagonismo muito especial. Em relação a Bayern de Munique, alguns problemas, tá? No departamento médico, o treino aqui daqui a pouco vai ser muito importante para a gente confirmar algumas coisas. O Musiala e o Sané estão se recuperando de lesão, ainda são dúvida. O Laimer também se lesionou no último jogo, é dúvida. E o De Ligt muito provavelmente está fora da partida, pelo que disse o técnico Thomas Tuchel. Vamos ver agora no treinamento, mas são desfalques muito, muito importantes, especialmente o De Ligt, né? Porque o Kim Min-jae faz uma temporada muito ruim e o Upamecano muito ruim. Do lado de Eric Dier, De Ligt estava sendo o porto seguro dessa defesa do Bayern de Munique. Agora, me parece, André, que vai ser um grande, grande desfalque. E do lado do Real Madrid, Tati? Então, o Ancelotti veio com todo mundo, tá, André? A gente viu Courtois, Alaba, inclusive o Jeremy, que é um menino da base que nem tá inscrito na Champions, mas o Ancelotti levou ele para Manchester, então trouxe ele hoje aqui também, né? Porque como fez e deu certo, vai saber se não funciona também. Eu vi no jornal, Tati, vou te interromper, que ele levou o amuleto dele, né? Ele levou, falou, ó, o Jeremy. A gente levou lá pra Manchester, deu certo? Leva o menino, emite uma passagem pro menino aí. Ele veio também. Veio todo mundo, o Alaba, evidentemente, tá se recuperando ainda da lesão no joelho. O Courtois, existe a expectativa dele estar no banco de reservas, porque a ideia do Ancelotti é que ele jogue o próximo jogo do Campeonato Espanhol, e aí a gente passa a ser dúvida quem vai ser o goleiro no jogo da volta. Mas amanhã deve jogar o Lunin, e a grande dúvida, a única dúvida na escalação do Real Madrid é saber quem vai acompanhar o Rüdiger. O Militão jogou o último jogo inteiro do Campeonato Espanhol, mas ele ainda não tá 100% por um jogo desse tamanho. Então, a dúvida é aquela de sempre. Tchouaméni ou Nacho? Se tudo for como nos últimos jogos, deve ser o Tchouaméni. E na lateral direita, já que o Carvajal está suspenso, a gente vai ter o Lucas Vázquez, que está vivendo um momento muito bom também no Real Madrid, está conseguindo fazer muitos bons jogos, foi decisivo no Clássico contra o Barcelona, e vai ser o lateral direito do Real Madrid na partida de amanhã. Qual é o apelido dele? Cafuscas. Quem? O Lucas Vázquez. Cafuscas? Cafucas, perdão. Cafucas. Não quero falar muito, que vai que o Lucas Vázquez marca um hat-trick amanhã, mas eu acho que é um pouco demais. Demasiado, né, André? A galera do Real Madrid adora ele, né? Mas... um cara muito de time. Amanhã, André, a gente vai trazer alguns dados aqui interessantes sobre histórico de enfrentamentos deste atual elenco do Real Madrid contra o Bayern de Munique, porque é bem interessante. Mas eu vou fazer um estudo muito aprofundado para a gente trazer amanhã aqui, já na prévia do jogo, André. Boa. A gente vai falar mais sobre isso antes do jogo da volta. Faz a sobrancelha do Ancelotti pra mim aí, Arthurito, por favor. Aí, ó. Ele consegue, é incrível. Consegue, cara, ele é maravilhoso. Se o nosso sobrancelha colocar o Courtois no gol da volta, depois do Lunin fazer uma partida, pode ser só ok aí. Se ele não falhar no jogo daí, eu acho maluquice, hein? Ele trocar o... Pô, o Lunin tá fazendo uma Champions... Eu sei. Absurda a Champions do Lunin. O Real Madrid só tá aqui por causa do Lunin. Pois é. Eu acho uma maluquice ele cogitar em colocar o Courtois na volta. Eu sei que é o Courtois, eu sei que... Mas, o Ancelotti, Carleto, é direito esse negócio. É assim que Ancelotti... Eu não sou muito bom imitador. Não é. Tá ótimo. Eu sei que eu sou. Olha aqui, ó, amanhã a gente volta a conversar e estaremos juntos também na transmissão. Obrigado, viu, queridos? Vocês são Obrigada, André.